Para você ver, mostra reportagens exibidas no seu jornal na TVT. Hoje estamos mostrando como cidadãos ocupam e se apropriam dos espaços públicos. Quem também ocupa todos os dias as ruas das cidades são os vendedores ambulantes. Como todos os trabalhadores, eles buscam o fortalecimento da categoria, que é muito dispersa. O principal problema a ser enfrentado é a falta de organização. E você está enganado se pensa que grandes eventos aqui no Brasil, como a Copa do Mundo e a Olimpíada, podem ajudar estes trabalhadores. Dá uma olhada na reportagem que a Michele Gomes fez durante um encontro de ambulantes de todo o país em São Paulo. Ambulantes de 7 cidades que serão sedes dos Jogos da Copa do Mundo de 2014 participaram do encontro e compartilharam as dificuldades que enfrentam para trabalhar. Tiraram todo mundo da rua, botaram dentro do espaço que foi privatizado e as ruas foram limpas em função do que a gente está vendo agora. A Copa do Mundo, quer dizer, estão querendo mostrar uma cidade de mentiras. A gente vive trabalhando na rua com a guarda municipal batendo, tomando nossa mercadoria e a gente nunca consegue a nossa mercadoria de volta. Então assim, a gente não tem organização nenhuma de camelô no Rio de Janeiro, a não ser aquelas associações que ficam só pegando dinheiro dos camelôs. A cidade de Salvador virou um verdadeiro caos em relação aos ambulantes, com muita desorganização. O prefeito tinha uma posição de não mexer com os ambulantes e nisso a cidade se abriu as portas para todo o território nacional, porque vinha pessoas de Aracaju, vinha pessoas até do próprio São Paulo aqui, pessoas atacadistas, que foram para Salvador para poder trabalhar lá. Desde 2007, associações, sindicatos e movimentos que lutam pelos direitos dos ambulantes no Brasil trocam experiências com a StreetNet, que é uma federação internacional criada em 2002, com sede na África do Sul, que tem como objetivo a promoção e a proteção dos direitos dos vendedores ambulantes em todo o mundo. Só na América Latina são 11 países filiados. E nesse encontro, aqui na sede do Sindicato dos Bancários de São Paulo, a intenção é criar uma aliança nacional da categoria. O principal desafio é a organização na base, nos municípios. Tem muita fragmentação, pouca articulação, muito clientelismo político, muitas formas de corrupção entre as lideranças, não essas que estão aqui, mas outras que acabam prejudicando o processo. Agora, existe muita vontade política, apoio nacional de parceiros como a CUT, como a CSA, e eles estão bem dispostos a construir essa aliança. No encontro a gente detecta vários problemas muito assim, das grandes cidades, assim, são muito parecidos assim, né? E é interessante que se tenha uma política nacional para isso, né? Um país que cresce, esses trabalhadores também, essa é uma atividade também que precisa estar incluído aí na agenda econômica do Brasil, né? E das grandes cidades, né? Antes de vir a Copa, essas pessoas já estavam lá, então tinha que preparar essas pessoas que fossem incluídas no projeto da Copa. Então, infelizmente, não incluíram no projeto da Copa. Segundo Pat Horn, representante da StreetNet International na África do Sul, dos 42 países afiliados, existem alguns que já conquistaram alianças nacionais, como Índia e Quênia. Neste momento, temos 11 afiliados na América Latina, mas uma grande falta no Brasil. E porque é um país onde tem uma sociedade civil muito bem organizada, pensamos que podemos construir uma boa aliança nacional deste setor. Em todo o planeta, os vendedores ambulantes fazem parte das cidades e são importantes para a economia. Mas são frequentes os conflitos com as prefeituras que são responsáveis por regularizar esse tipo de atividade. Por isso é que os ambulantes precisam de políticas públicas de inclusão social, de respeito aos direitos humanos e ao trabalho decente. E que tal assistir a uma peça de teatro na rua? Pois este é o palco escolhido pela companhia Teatro dos Ventos para apresentar a peça Cobrasma 68, Máquinas Paradas. A peça fala sobre uma das mais importantes greves da classe operária do Brasil. Conta a história de luta e resistência dos trabalhadores em plena ditadura militar. A reportagem é do Carlos Carlos. Nenhum acordo! Nenhum acordo! Nenhum acordo!
porque eu quero a liberdade de ser. Foi uma grande greve que teve em Osasco. O início dela, né, acho que o ponto principal dela foi a fábrica Cobrasma, em 68. O mais interessante da greve é porque ela foi organizada de maneira muito horizontal entre os trabalhadores, né? Os trabalhadores estavam dentro do sindicato, estavam na comissão de fábrica. E o mais interessante é que muitos desses trabalhadores também faziam teatro. E eles conseguiram fazer essa grande greve. Ela foi debelada muito rapidamente, mas ela virou um marco na história do movimento dos trabalhadores no Brasil. Nas paradas, nenhum acordo com o patrão. Essa greve, ela foi precursora das greves do ABC, não é isso? Sim, a gente pode dizer que teve dois grandes momentos dos trabalhadores do Brasil. Uma foi em 68 com essa greve. Em Osasco. Em Osasco. Na verdade, a gente teve duas grandes greves em 68, que foi em Contagem, Minas Gerais e em Osasco. E elas foram, talvez, até um grande laboratório para a organização dos trabalhadores 10 anos depois lá no ABC. Então, acho que, na verdade, tem uma história que se liga aí. E que vai chegar a culminar aí com a eleição do Lula. A liberdade de estar, a liberdade de amar. Só esse chapéuzinho aí de obra que vocês usam já deve fazer muita gente se identificar, né? Com certeza, né? É um símbolo. Muito trabalhador de fábrica já se identificou com você. Ah, com o óculos e o capacete, né, bicho? Na verdade é um chamamento, vem participar com a gente, pô. Vem assistir a gente, vem participar. O governo acha que isso tudo é exagero, então eles vão tirar mais 100 de impostos. Os economistas acham que isso Acha tudo que é importantíssimo os trabalhadores terem acesso a essa 100. história, né? Porque sabendo história, você acaba se entendendo no dia de hoje para lutar, né? Cara, é a nossa história. Na verdade, o que eu acho mais bacana de tudo é você ver o trabalhador se reconhecendo na peça. Quando nós estreamos na organização da campanha salarial do ano passado, foi muito bacana ver operário veterano assistindo a peça. E apesar dela ser muito cômica, o trabalhador chorando e falou assim, cara, isso é minha história. E aí você vê o operário novo e ele parando para conversar com o operário novo, olha, foi isso que aconteceu. Lá dentro estão os nossos inimigos. Prepare-se para invadir. Mas, sargento, o pessoal que está aí dentro é tudo trabalhador, não é? Trabalhadores brasileiros, como eu e o senhor, não é mesmo? São metalúrgicos. Ora, mas se são trabalhadores, se são brasileiros e não são soldados, como podem ser nossos inimigos? Uma coisa interessante também da peça é que ela acontece em espaço público, né? Ou seja, nas ruas, também é gratuito, ninguém precisa pagar para assistir e também rola uma participação do público, né? Como que acontece isso? As pessoas participam, elas são chamadas a interagir em cena, a greve é feita com algumas pessoas que estão assistindo, elas juntam para participar da organização da greve. É bem bacana, é muito, muito participativo. Como disse o Luiz Carlos, o diretor da peça, a greve da Cobrasma foi uma das mais importantes da história recente. Em 1968, a ditadura estava a todo vapor e a Cobrasma era a maior fornecedora de material ferroviário da América Latina. Naquela greve, um jovem operário teve uma atuação muito corajosa que nós até já contamos aqui no Pra Você Ver. José Campos Barreto, o Zequinha Barreto, enfrentou as tropas que foram reprimir a greve, acabou sendo preso, torturado de forma brutal e depois foi morto pelo Exército na Bahia, ao lado de Carlos Lamarca. Numa luta que tornou possível essa história ser contada hoje pelas ruas em plena democracia. Pra Você Ver termina aqui. Eu volto na próxima semana. Até lá.